Caros alunos, iniciamos agora a apresentação de mais um vídeo, mais um capítulo da sua novela sobre a transição do feudalismo ao capitalismo, da economia feudal para a economia capitalista. E hoje nós vamos falar inicialmente sobre a transição ao capitalismo e as guerras camponesas. Bom, a superação das relações feudais e a transição ao capitalismo na Europa Ocidental não se fizeram sem graves conflitos, muitos deles verdadeiras revoluções, insurreições armadas, né? Guerras civis, isso tudo ocorreu. Né? Não apenas em razão de quê? Da tentativa dos senhores de, em várias regiões e períodos, reverter a progressiva liberalização das relações civis. Ou seja, né, como nós vimos, né, à medida em que, mais ao final da Idade Média, né, vão se relaxar as relações civis. A corvéia que ceder lugar à renda-produto vai finalmente ceder lugar, vai ser substituída pelo pagamento monetário, né? E esse pagamento monetário vai levar, em muitos casos, graças à inflação, a redução substancial, né, dos pagamentos que os camponeses, que os servos tinham de realizar para os seus senhores. Vários servos vão comprar suas liberdades, né? Vai comprar a terra e a liberdade. Ora, o que significa? Significa que a riqueza do senhor, né, que era obtida antes pelas imposições sobre o camponês, está diminuindo. Em segundo lugar, né, os camponeses estão se transformando em homens livres. Então, isso tudo, né, significa que uma redução do poder, né, do poder dos senhores sobre os camponeses. Significa também, né, que os camponeses estão se enriquecendo e os senhores estão se empobrecendo, estão perdendo a sua antiga riqueza. Então, em primeiro lugar, né, muitos conflitos se originaram da tentativa do senhor de reverter a situação, de voltar ao passado. Né? Hoje no Brasil nós estamos tentando voltar ao passado, né? Dado então isso é muito comum, né, na história, né, tentar voltar ao passado, porque o passado era melhor para os senhores, era pior para os camponeses, mas era melhor para os senhores. Ora, os camponeses não vão aceitar isso, né? Ou não vão aceitar sem não só protestar, mas muitas vezes pegarem armas para se evitar que isso acontecesse. Em segundo lugar, né, da própria persistência dessas relações em meio ao avanço da liberdade das relações comerciais. Ou seja, né, por um lado, está ampliando-se a esfera da liberdade. Os camponeses, né, muitos se transformaram em camponeses independentes. São proprietários da sua terra e são homens livres. Ora, né? Mas ao lado deles tem servos. E os senhores costumam tentar tratar o camponês independente como verdadeiro servo. Isso vai dar um conflito, correto? Ou seja, você vive num ambiente no qual parte crescente da população está se transformando em população de homens livres, não é? E a outra parte não. Então, e essa população de homens livres muitas vezes vai entrar em conflito com senhores que a tratam como servos, como não livres. Né? Muitas vezes, né, o comerciante quer comercializar livremente e o senhor feudal não deixa, ou um ofício, né? Uma organização de ofício não deixa. Então, essa mistura do novo com o velho, né, é sempre origem de conflitos, até porque os servos, né, vendo a liberdade crescer, também querem, não é? Então vão aceitar menos, né, vão se opor mais resistência às relações serviços às quais estão sujeitos. Então essa é a segunda fonte de conflito. A terceira, né, é que os antigos senhores feudais, agora progressivamente transmutados em aristocratas. Quer dizer, o que é a aristocracia agora? A aristocracia vão ser os antigos senhores feudais, né, que agora são
proprietários de grandes propriedades agrícolas, de grandes latifúndios, né? De grandes tenências, né? De grandes herdades, né? Mas os camponeses que trabalham ali não são mais servos, são arrendatários, ó, então arrendatários, são homens livres, né? Mas também ainda às vezes preserva-se um pouco do costume de alguma imposição servil que os camponeses vão resistir. Mas o problema não é esse, né? O problema é que de ordem política, porque essa aristocracia, né, vai se contrapor a essa vai se contrapor uma classe de burgueses enriquecidos, de comerciantes, né, que também querem um poder político e vão influenciar o poder político, né? Ou de pequenos proprietários, que também vão participar do jogo político. Então, os antigos senhores feudais, né, que agora não são mais senhores feudais, mas são uma aristocracia, né, querem manter o poder político. E a emergência, o surgimento de outras classes sociais, né, tanto dos camponeses livres, né, quanto dos burgueses, né, vai haver um conflito em torno de como vai o poder de Estado, né, ficar na mão de quem, né? Então, essa é outra fonte de conflitos, tá certo? Bem, surgiram e se expandiram os burgos. O que são burgos? Os burgos vão ser as cidades, as novas cidades, né, onde muitos que lá habitam são os burgueses, né? Daí o nome burguês, habitantes do burgo, né? Ou seja, são comerciantes, né? Ou são mesmo. Depois vão surgir os industriais, né? Tem muito homem livre na cidade, né? A cidade vai se transformar num refúgio de homens livres. Mas quando se inicia, né? O burgo ele surge, né? Como um aglomerado de casas, tá certo? De casas junto do castelo, junto do castelo. Muitos desses habitantes são comerciantes que vão viver perto das muralhas do castelo, porque qualquer guerra, qualquer coisa, escorre para dentro do castelo, né, e são protegidos. Né? Bom, só que essas terras são terras dos senhores, do senhor feudal que mora no castelo, ou que, né, tem o castelo, pode morar em outro lugar, né, mas tem o castelo. E esse senhor feudal vai tratar os habitantes dos burgos, né, como pessoas sujeitas às obrigações feudais. Como diz aí, né, os donos do solo, onde se localizam os burgos, né, exigem dos ocupantes dessas parcelas os mesmos foros, quer dizer, as mesmas obrigações, os mesmos pagamentos, né, os mesmos tributos que outrora, prestações de gêneros agrícolas e até serviços na lavoura. Quer dizer, eu sou um comerciante, eu me instalo no burgo, aí chega um preposto do senhor feudal e fala assim, olha, 3 dias por semana você tem que trabalhar nas terras do senhor. Que é isso? Tá certo, né? Você entregar 5 sacos de trigo por ano. A cidade inteira, enfim, acha-se submetida ao bando, o bando tem um grupo armado ali, né, de de muitos senhores, que percebem as mesmas exações, né, exações são extrações, né, são imposições, né, que nas zonas rurais sob o seu domínio. Exige um serviço militar por ocasião das feiras. Ou seja, eu sou comerciante durante o período da feira em que eu vou vender, eu não posso vender, porque eu vou estar na milícia do senhor. Né? Cobram a talha. Poxa, o senhor feudal entra na minha casa, pega tudo que ele quiser lá. Isso é a talha, né? E tentam subtrair aos negociantes os seus capitais. Claro, servo não pode ter dinheiro. A talha é uma forma de se tirar do servo qualquer riqueza dele, né? Então eu sou um comerciante rico, seja o senhor feudal, leva meu cofre. Não? E exercem por fim certos direitos que atrapalham as trocas, tais como o privilégio de comprar a crédito.
O senhor feudal pode comprar crédito, então ele chega na minha tenda, na minha loja, né? Compra tudo, leva tudo, nunca paga. Comprou a crédito, mas Deus sabe quando ele vai pagar. Ele é meu senhor. O poder de pressionar os mercadores estrangeiros de impor taxas sobre transações e circulação de bens, como, por exemplo, uma taxa feudal que voltou, né? Que é o pedágio. O pedágio é uma tributação feudal, absurda. E voltamos, nós estamos pagando pedágio pelas nossas estradas, né? Nós estamos caminhando para trás. Bom, os burgueses, né? Os burgueses são os comerciantes enriquecidos, né? Depois vamos juntar as industriais também, né? Os burgueses usam os seus recursos monetários para comprar privilégio ou seduzir os senhores. Essa vai ser a resposta principal. Não sempre fazem isso, né? Mas eles sempre tentam, eles têm dinheiro, né? Então, uma forma de conquistar, de acabar com o problema é chegar para o senhor feudal e falar assim: olha, eu te dou tanto e você me dá uma carta de euforia. Eu vivo e me garante que eu posso residir no burgo, que eu não vou pagar corveia, que eu não vou estar sujeito a talha e várias coisas, né? Muitas vezes o próprio burgo, ou seja, a cidade, consegue do senhor feudal uma carta de franquia, né? Uma zona livre, vamos dizer, uma zona de livre comércio, certo? Ali, né, quem manda ali são os burgueses, a Assembleia dos Burgueses. Formam as comunas, que vão ser assembleias dos burgueses, né? Associações entre os burgueses que agrupa todos os chefes da família dos burgos, ou às vezes só os ricos, só os negociantes, só os burgueses, né? E que se espalham na Europa Ocidental, ou seja, de forma crescente nas cidades, principalmente nos centros comerciais, né? O senhor feudal já não apita ali. Quem apita ali são as comunas, são não comuna no sentido de comuna de trabalhador, né? Como vai acontecer recentemente, né? No século XX, né? Mas nas associações dos burgueses, né? E usam a violência de quando necessário, né? Às vezes mata o senhor feudal, um bispo, ou promove uma insurreição armada. Aliás, eles têm dinheiro, né? Eles podem fazer isso, né? Podem armar, muitas vezes são muito mais. Eles podem armar um exército que muito numeroso e bem armado e bem treinado, que o senhor feudal não vai ter. E aí? Né? As assembleias de Estado, o que são Estado? Estado normalmente significava classe social, segmento, né? As assembleias de Estado, agora aqui já é no sentido de unidade de país, né? Unidade sob o mesmo reino, que na verdade os reinos vão ser territorializados, e em vez de o que é de antigamente, você tinha, por exemplo, o rei da Espanha, tinha terra na Espanha, na Sicília, por exemplo, na Holanda, tinha terras espalhadas, né, pela Europa toda. Aí não, o que vai acontecer, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Vai ser a formação de estados que mais tarde vão virar os estados nacionais, ainda não são, né? Então, assembleias de Estado, quer dizer, as assembleias que respondem perante ao soberano. Normalmente são órgãos consultivos, não são órgãos deliberativos, né? Não, eles não são órgãos legislativos, eles apenas são consultados pelo Estado, né? Passam a admitir burgueses. Dinheiro corrompe tudo, dinheiro compra tudo, né? Aí os burgueses vão comprar o seu direito de pertencer a assembleias de Estado, né? Sempre olhados com desconfiança. Por que olhados com desconfiança? Porque não são nobres, não tem sangue nobre. Oh. Depois essa ideia de sangue nobre também não vai significar mais nada, né? Mas tolerados. Por quê? Porque é do dinheiro, né? Na verdade, em razão de seus recursos financeiros, que se tornam imprescindíveis para os reis. Os reis têm que ter financiamento. Aliás,
o surgimento do absolutismo, primeiro, a força dos reis vem dos seus recursos conseguidos com o comércio. Isso é que vai transformar os reis vai permitir que eles reúnam grandes exércitos, contratem mercenários, né? E aí submetam os outros senhores feudais ao seu arbítrio. Vai surgir o absolutismo. Principalmente quando embarcam em aventuras militares ou têm que defender seus domínios, ou seja, né? Quando eles estão em guerra, eles precisam de dinheiro. Quem tem dinheiro? O burguês, o burguês. E aí ele pede dinheiro, o burguês fala assim, tudo bem, mas o quê? Mas o senhor tem que me dar tal e tal concessão. O senhor não vai poder, eu vou ter que ter assento na Assembleia do Estado, né? Eu vou ter que ter isenção de comerciar, sim, ou várias coisas. O senhor tem que abrir, ok, eu participo dessa campanha militar, mas em compensação o senhor ataca e destrói tal, ou conquista tal cidade, né? Que na verdade é uma cidade da posse de outra liga comercial que não é minha, de outra cidade. Eu quero penetrar no comércio, né, que está na mão de outra cidade, outro grupo de mercadores, né? Ou mesmo fazer face às revoltas de servos e camponeses insubmissos, de camponeses insubmissos. O dinheiro, o rei vai precisar do meu dinheiro, né? E aí eu vou cobrar alguma contrapartida por isso, né? O crescimento e enriquecimento da burguesia urbana, comercial e financeira e do aumento da tributação do comércio fortalece e o aumento, né, e o aumento da tributação do comércio fortalece-se, né, né? Então é fortalece o poder real, surgem os exércitos reais e vai daí a história da emergência absolutista é muito mais complexa, evidentemente. Nós só estamos dando um elemento para que se entenda o processo, sem o qual é difícil entender o que houve, né? E uma das coisas que nós falamos que vai acontecer são as guerras camponesas, tá certo? O que são guerras camponesas? São sublevações dos servos e demais rendeiros, quer dizer, arrendatários, né? Assim como dos camponeses livres contra os senhores feudais, contra a aristocracia agrária, né? No período de transição ao capitalismo, né? A primeira de importância, né, vai chamar de Jacquerie, não sei como é que fala isso, é uma palavra francesa, né? Eclodiu em 28 de maio de 1358, né? Resultante do quê? Do ódio à servidão e à opressão dos senhores feudais, os quais haviam aumentado as obrigações de serviço durante a Guerra dos 100 Anos. Quer dizer, enquanto estava acontecendo a guerra, até que isso era tolerado, mas quando chegou perto do final e depois que acabou a guerra, aí os camponeses não aceitaram mais, né? Contando com o apoio de artesãos e pobres, que é isso das cidades, isso aí na verdade, gente, é a semente da aliança, né, entre operários e campesinato, da bandeira da União Soviética, né? Os camponeses vão se aliar aos operários das cidades e realizar suas revoluções, né? A primeira, que é uma guerra camponesa, a Revolução Russa também foi vitoriosa por causa de uma guerra camponesa, né? Nós vamos falar sobre isso mais adiante, né? Então, contando com o apoio dos artesãos e pobres das cidades, os camponeses, aqui mal armados e indisciplinados, destruíram castelos e chacinaram seus ocupantes até serem derrotados pelos nobres, né? Por que foi chamado de Jacquerie, né? Por causa, né? Bom, isso foi uma cunha, na verdade, depreciativa dada pelos senhores, que quem fez a revolução, né, quem se levantou contra os senhores foi o Jack
le bon homme, quer dizer, Jacques, o homem bom. Jacques é uma espécie de Zezinho na França, né? Da época. Jacques é o bom homem, quer dizer, o Zé Ninguém. É a revolução do Zé Ninguém, né? Isso aqui daí a Jaqueline, né? Mas uma coisa da Jaqueline foi a destruição, a queima de castelos, a chacina, né? Como estavam mal armados, mas principalmente indisciplinados, não tem jeito de ganhar uma guerra, né? Aliás, nem sei se eles sabiam que tinha um objetivo, além de destruir o que estava, o que era de nobre, né? Se apossar o que era dos nobres, né? Além disso, não sei se tinha, não estudei isso profundamente, né? A Jaqueline, né? 1358, né? Mas provavelmente não, né? Bem, em segundo lugar, né, nós tivemos, segundo importante, né, foi também, né, agora no mesmo século, né, quase 43 anos depois, né, a rebelião de Wattiller, né, que rebentou em maio, né, de 1381 como protesto contra a contribuição eleitoral geral. Quer dizer, o rei da Inglaterra, né, queria dinheiro para financiar as tropas inglesas. E aí ele impôs um imposto geral. Tá certo que, evidentemente, quem ia pagar os camponeses, né? Porque se tributasse a aristocracia cobrava dos camponeses, não? Servos ou homens livres ou arrendatários, né? Os homens livres também, os camponeses livres também tinham que pagar a contribuição, né? Mas aí não era via nobres, né? Não era via aristocracia, né? Via grandes fazendeiros, né? E aí logo se converteu uma rebelião armada contra os senhores feudais e os arcebispos e abades, que, como nós falamos, né? Os membros da igreja elevada, vamos dizer assim, né, da alta igreja, né, sempre foram os piores senhores feudais. Então eram as primeiras vítimas das jaquerias, né, das revoluções, das revoltas camponesas, insurreições camponesas. Chegaram a ocupar Londres, né, e o rei, né, lá em Londres, aceitou as reivindicações. Aí os camponeses, poxa, o rei nos recebeu, né, concordou conosco, né? Aí nós ganhamos, vamos embora. Logo que eles saíram, o que o rei fez? Né? Chamou os nobres, né? Eles montaram um exército e caçaram e exterminaram os revoltosos, né? Terminou em novembro, né? Começou em maio e terminou. Mas apesar do massacre dos camponeses revoltosos, né? Deu um resultado positivo, porque a corvéia foi renda-trabalho, né, a obrigação de trabalhar na terra do senhor, foi comutada para dinheiro, né, e a servidão foi lentamente abolida, de modo que 100 anos depois não haviam mais servos, haviam pouquíssimos servos na Inglaterra. Então, apesar do insucesso, no longo prazo deu certo, né, deixou aquela marca, né, e essa marca foi mudando as coisas na Inglaterra, né? Bom, rebelião da Catalunha em 1484. Catalunha é uma região da Espanha, né? Foi derrotada pelas forças feudais. Mas aí o que aconteceu? Os camponeses recorreram à guerra de guerrilhas. É uma guerra quase imbatível, né? O que forçou o rei e os senhores feudais a assinarem um acordo que pôs fim à servidão. A servidão acabou, mas não os encargos, certo? Acabou o quê, né? Acabou os outros, quer dizer, o senhor feudal, né? Não ia ter mais, não ia ser capaz de julgar o servo, né? O servo não tinha que obedecer ao senhor feudal. Mas os servos agora viraram arrendatários, né? E, portanto, pagando, né, renda, pagando aluguel da terra para o senhor. E esses aluguéis foram muito elevados, o que vai explicar mais tarde o subdesenvolvimento da Espanha. Bom, que foi revertido só
depois com a implementação, digamos, no final do século XX, né? Segunda metade do século XX. Guerras hussitas, né? Por que é hussitas? Por causa de John Hus, né? Que era reitor da Universidade de Praga, que conclamou os tchecos, né, a lutar contra o domínio germânico e a Igreja Católica, né? Pregava contra a avidez do clero e a venda de indulgências. Ele foi então um antecessor de Lutero, né? E exigia que as terras da igreja fossem confiscadas, né? Bom, o João Hus, né, sob garantias do imperador germânico, Hus apresentou seu concílio de Constância, um concílio da igreja que se reuniu, né, e que ele se apresentou lá sob solicitação do imperador para defender sua causa. O que aconteceu? Eles pegaram o John Hus e queimaram ele, tá? Mostrando como eram pessoas de palavra, né? O movimento, e aí isso suscitou uma grande revolta popular. O movimento hussita transformou-se em uma sublevação aberta em 1419. Mas qual foi o problema? Permaneceu dividido entre os moderados, que eram os mercadores, os mestres artesãos e os senhores de terra, né? E os taboristas, formados por artesãos e mineiros e camponeses, que exigiam a abolição total da propriedade. Eles eram comunistas. É verdade. Não tinha uma teoria por detrás, né? Mas o que eles queriam? A abolição da propriedade privada e o estabelecimento de uma comunidade de bens. Quer dizer, o comunista, o marxista não pretende estabelecer a comunidade dos bens, não, apenas a socialização dos meios de produção, das fábricas, né, das fazendas, mas nunca das casas, das mulheres, como vão dizer os detratores dos comunistas, né? Foram derrotados pela traição dos moderados. Quer dizer, os moderados, né? Ou seja, os mercadores, os mestres artesãos, os senhores de terra que fizeram um acordo com o imperador, e aí os taboristas ficaram sozinhos, né? E então foram derrotados. Mas, apesar de derrotados, e foram inclusive massacrados, né? A preponderância alemã na Boêmia, quer dizer, na Tchecoslováquia, parte da Tchecoslováquia, né? Seria posteriormente a Tchecoslováquia, hoje é a República Tcheca, né? Acabou, né? Essa aqui, guerra camponesa na Alemanha, foi a mais ampla, drástica e sangrenta de todas, né? 1524 e 1525, durou mais de um ano. Seu estopim foi um sermão de Lutero, em que clamou a se esmagar a fúria dos padres romanos pela violência, perguntando: por que não os atacamos com toda a classe de armas e lavamos nossas mãos em seu sangue? Seu sangue, né? Isso aqui tá... Não sei de onde eu copiei isso, mas está errado, né? Seu sangue. Além dos camponeses e plebeus, né, das cidades, muitos burgueses e parte da pequena nobreza de onde? Né, da Alemanha, se sublevaram. Além de alguns príncipes. Depois de muita luta, a rebelião foi afogada no mar de sangue. Pereceram mais de 100.000 camponeses e foram queimados milhares de aldeias. Aliás, é preciso dizer o seguinte: Lutero, né? Lutero foi um grande sanguinário. Ele depois mudou de lado. Ele depois de fazer esse discurso, ele se arrependeu, e quando houve o conflito entre os revoltosos e os nobres, ele tomou partido dos nobres, não é? E aí resultou em mais de 100.000 mortes, né? E ele, na verdade, conclamou os nobres a esmagar os camponeses revoltados, né? Lutero foi importantíssimo por causa da reforma protestante, né? Que teve benefício enorme em termos de liberdade religiosa. Tem muita coisa boa, né?
Não vou falar aqui contra o protestantismo, antes pelo contrário, né? Foi uma reforma da igreja, foi imprescindível. Mas ele foi como muitos papas e padres, ele também foi um grande criminoso, né? Não resta dúvida, né? As guerras camponesas, vamos continuar, né? Outras sublevações. Ocorreram muitas outras sublevações camponesas, né? Inclusive a dos servos polacos e ucranianos contra os senhores poloneses no século XVII. Como no caso da Alemanha, foram esmagados. E os camponeses, essas revoltas foram esmagadas, e os camponeses cruelmente castigados. A partir de então, dilacerada pelas lutas intestinas e pelas contínuas insurreições, cercadas por vizinhos poderosos, a Polônia dos senhores feudais, como no caso da Alemanha, depois da derrota dos taboristas, aproximou-se rapidamente de sua decadência. Isso é muito importante. Não é? O que acontece? Né? O poderio das nações está em razão direta com a saúde das suas relações sociais. O que aconteceu? O que aconteceu com a Alemanha? Com a derrota dos revoltosos, né, e a chacina deles, né, das guerras camponesas, a Alemanha ficou por séculos dividida em um monte de principados, né, sem força política, né, a não ser a Prússia ao norte, depois tem a parte dividida também, né, um monte de principados, né, entre... no norte havia a Prússia, que é um estado poderoso militarmente, né? Mas depois nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E ao sul a Áustria, né? Que foram derrotados por Napoleão, né? Por um exército camponês, na verdade, né? Mais tarde, correto? Mas então, né? Essa pulverização da nação germânica, né? Que durou séculos, foi o resultado das guerras camponesas, né, que impediu a unificação e retirou a força que poderia resultar da união desses principados. E a mesma coisa com a Polônia. A Polônia foi pior ainda. A Polônia vai entrar no século XIX, né? Quer dizer, a Polônia foi, depois dessas revoltas que nós falamos aqui, não é? Ela, quer dizer, como a revolta camponesa foi esmagada e os senhores feudais, né, impuseram novamente relações civis, fortaleceram a opressão, né, sobre os senhores, sobre os camponeses. Né. O resultado é que a Polônia ela vai ser invadida e ocupada depois pela Rússia, né. Ela vai perder as guerras com os eslavos, né? Ela vai acontecer a mesma coisa, né? E vai virar uma região subdesenvolvida, né? Inclusive no início do século XX, né? Não é à toa que a Alemanha não resistiu nem a poucos dias a invasão nazista. A Polônia só se fortaleceu quando ela foi ocupada pelos soviéticos que a industrializaram. Né? Depois, e foi o único país do leste europeu, depois do colapso comunista, né, manteve uma economia mais ou menos a mesma participação, não depois, né, mas a participação no PIB mundial. Bem, mas isso então, a história da Polônia, assim como da Alemanha, foi profunda e negativamente influenciada pela derrota dos camponeses. Né? Bem, então nós vamos encerrar esse vídeo e vamos falar no próximo, que pretende ser o último, né, dessa novela, sobre a transição ao capitalismo e as denominadas revoluções burguesas.